A Eurocopa estará de volta nesta sexta-feira, com as eliminações de França, Alemanha e Portugal. Afinal, qual a maior decepção até agora e quem pode ser considerado um favorito ao título de campeão europeu? Thiago Silva, na contramão do que aconteceu com outros personagens, como o próprio técnico Tite, preferiu não falar da Conmebol, não criticar o gramado do Engenhão. Será que a multa ao treinador teve algum tipo de impacto nas palavras do zagueiro campeão europeu pelo Chelsea? Seria um tipo de censura essas punições, as eventuais queixas públicas a algo relacionado à competição? E Abel Ferreira pedindo aí uma espécie de ajuda, né, ao Departamento de Comunicação do Palmeiras para aperfeiçoar seu comportamento das coletivas, né? De que maneira o comportamento do técnico português poderia ou não atrapalhar o elenco palmeirense? São temas do nosso papo de hoje, vai até o final do vídeo. Vamos nessa. Bem, Portugal, atual campeã europeia, França, atual campeão mundial e Alemanha, campeã na Copa do Mundo anterior. 3 seleções importantes que ficaram pelo caminho nessa Eurocopa de 2021. Bem, isso deixa a Inglaterra, em tese, como favorita? Tudo indica que sim, né? Porque deve jogar essa partida em Roma contra a Ucrânia, franca favorita, passando pelos ucranianos, vai jogar só em casa, só em Londres, né? Inclusive a final, caso chegue até lá, um time que tem ótimos jogadores no banco, não rendeu tudo que pode, e o detalhe, é o único time que não sofreu gol. Claro que a Espanha, dessa vez com poderio ofensivo, marcando mais gols, apesar dos gols perdidos pelo Álvaro Morata, né? Mas marcando muitos gols, pode e deve brigar por algo mais, mas a Itália também, né, que foi uma sensação nessa Eurocopa até aqui, mas imagino que a Inglaterra, por tudo isso, apesar de seu retrospecto marcado por frustrações e por decepções, tem aí um caminho mais pavimentado, mais interessante e, detalhe importante, jogará, repito, em casa até a final, depois desse jogo em Roma, caso consiga se classificar. A Inglaterra vem fazendo um trabalho já de muito tempo de aperfeiçoamento do seu futebol, revelação de jovens jogadores, alguns deles já dando retorno, surtindo efeito e povoando ali de bons talentos o time principal. O banco nesse último jogo contra a Alemanha era um banco repleto de bons jogadores que podem ainda ser aproveitados pelo técnico Gareth Southgate. Vejamos se a Inglaterra vai se impor com o bom time que tem ou se a tradição de fiascos e decepções falará mais alto nessa Eurocopa, como aconteceu em tantas competições como a Euro e a Copa do Mundo na trajetória inglesa através dos tempos. Thiago Silva, na contramão de Tite, preferindo não fazer críticas à Conmebol, à Copa América, porque o técnico foi multado, a Conmebol não aceita críticas e tudo mais. Bem, é óbvio que isso acaba funcionando como uma espécie de censura, né? Os profissionais podem sim, deveriam poder, eventualmente, criticar um gramado ruim, uma situação que acontece. Claro, se fosse algo agressivo, algo com acusações graves, a coisa pode até tomar um outro rumo. Mas queixas quanto às condições de trabalho, não acho que seja nada demais. Mas também nos surpreende que o jogador, com todo o seu tamanho, como seria talvez com a maioria deles, não se manifesta. Eles não se manifestaram com relação a nada depois de toda aquela expectativa gerada no começo da competição, né? Muita gente esperando que eles fossem criticar a realização da competição, que fossem se voltar contra sei lá o quê, posicionamento político. Não teve nada. Teve um manifesto inócuo. Então qualquer reação como essa, com o jogador ou técnico da seleção brasileira colocando o galho dentro, ficando quietinho, isso aí, sinceramente, não surpreende mais, especialmente depois do episódio recente, no começo da competição. O técnico Abel Ferreira, depois da derrota para o Bragantino, né, foi conversar com o Departamento de Comunicação do Palmeiras. Ele quer melhorar o seu desempenho nas coletivas, que de fato têm sido bem confusas, né, até por conta das suas próprias reações, né. Muitas vezes ele não fala do jogo, ele começa a falar de outras questões, fala do calendário, reclama que quer reforços, reclama disso, reclama durante o jogo. É evidente que esse comportamento, especialmente nas partidas, ele pode atrapalhar o time. Ele é muito descontrolado à beira do campo e nas coletivas quando ele reclama do elenco, porque não recebeu reforços que pediu. É normal que ele peça contratações, ele acha que são necessárias, ok, mas quando leva isso para a coletiva da maneira que levou, reclamando com uma certa veemência, ele esvazia ou desvaloriza os seus próprios jogadores. E o Palmeiras tem um ótimo elenco, independentemente de contratações que possa fazer para reforçar o seu grupo de jogadores. Então ele precisa, de fato, acho que aprender a lidar um pouco melhor com a sua comunicação. Geralmente reclama demais, dificilmente ele tem, especialmente depois de maus resultados, né, tem entrevistas mais ponderadas, se incomoda com algumas perguntas que são inerentes ao próprio trabalho. Tomara que ele consiga aí se aprimorar nesse aspecto, que o pessoal do Palmeiras, da comunicação, consiga orientá-lo para que ele possa ter uma conduta um pouco melhor. Mas é claro que os resultados faltam demais o comportamento do técnico
como acontece com praticamente todos os profissionais, mas alguns, digamos assim, variam muito mais nas suas reações. E é exatamente o caso do técnico Abel Ferreira. Pode ser uma boa para ele, uma reflexão e um media trainingzinho, né? Para melhorar um pouco o seu comportamento. Mas tomara que esse media training não se transforme naquelas entrevistas insossas e que o cara não fala o que pensa. Que ele fale o que pensa, que ele diga aquilo que pensa, mas que reflita um pouco e seja, digamos assim, menos reclamão, porque reclamam muitas vezes de barriga cheia, especialmente quando atribui a não contratações que ele pediu um eventual mau resultado, uma partida ruim do Palmeiras, que tem um ótimo elenco, todo mundo sabe disso. Qual?